E como sabe, todos os dias convidamos um empreendedor para comentar aqui a atualidade. Hoje está connosco Rui Alpalhão, é presidente da Comissão Executiva da Fundbox. Gostava de lhe dar as boas-vindas, muito obrigada por estar neste Primeira Hora. Obrigado, e gostava que olhasse para a primeira página do Diário Económico e me dissesse que notícia destacaria por hoje. Eu destacaria a mesma que o Diário Económico destaca. Portanto, esta notícia simpática de que os bancos voltam a emprestar dinheiro para a compra de casa. Simpática? Simpática. Simpática porque as casas são caras, são ativos duradouros e que dificilmente podem ser adquiridos sem crédito. A banca portuguesa tem uma carteira de créditos hipotecários muito elevada e esta notícia, e aliás o destaque que é trazido à primeira página, de que o fenómeno estará a ser sustentado principalmente pela venda de imóveis da própria banca, é quase uma inevitabilidade. Eu creio que aqui, quando dizem venda de imóveis da própria banca, estamos... Das casas devolutas, devolvidas. Eu penso que será um pouco mais do que isso. Não apenas as casas devolvidas, mas casas que foram objeto de financiamento à construção pela banca. Faz todo o sentido que os bancos concedam crédito a tomadores finais que possam adquirir imóveis que o banco já está a financiar, estando a financiar o promotor. Esse movimento é um movimento que, de facto, não se estava a verificar e que eu vejo com agrado, dado que me parece claramente no interesse do banco, na medida em que a exposição já lá está, financiar o comprador final permite atomizar o risco e transformar ativos, não necessariamente ativos que não estão a desempenhar, em ativos que vão continuar a desempenhar. Portanto, Rui, mas parece-lhe que é aqui uma inversão da tendência em relação ao crédito, ou nem por isso estamos a falar de uma banca que está naturalmente interessada em fazer mexer estes ativos que não são o seu core, a venda de imobiliário? É verdade. Eu penso que, enfim, as estatísticas falam por si, portanto, há aqui uma alteração, que é o saldo passar a ser positivo. Eu penso que a banca tem funcionado num registro que a imprensa internacional designa com alguma graça pretend and extend, ou seja, levar os créditos para a frente, pretending, portanto, fazendo de conta que o tempo resolverá a situação. O tempo não resolve situação nenhuma, enfim, pelo menos nenhuma destas relevantes, e o movimento de mudar o mutuário, ou seja, de financiar compradores finais, esse sim pode resolver. Não resolverá talvez da maneira que os bancos preferissem, idealmente, mas nas condições atuais parece uma belíssima notícia. E em que é que o facto de haver ou não crédito à economia, aos particulares para comprarem casas, influi na atividade da Fundbox, que faz precisamente a gestão de fundos imobiliários? Influi decisivamente. Nós somos uma casa gestora full purpose, portanto, tanto gerimos fundos de promoção imobiliária como fundos de arrendamento comercial. Enfim, não temos, quanto a isso, nenhuma opção nossa por trabalharmos apenas um tipo de ativo. Agora, todos os nossos fundos de promoção dependem da existência de crédito para escoar o produto. Isso é indiscutível e a promoção imobiliária não pode funcionar numa economia sem crédito. É possível construir para arrendar, no entanto, isso exige a identificação de investidores que estejam disponíveis para ter imobiliário em balanço a longo prazo. Mas qual é o core da Fundbox nesta altura? É construir para vender, construir para arrendar ou ainda reabilitar? Na área habitacional, a Fundbox tem essencialmente fundos de promoção. Abrimos 2 fundos de reabilitação em 2011, que são, portanto, agora têm um peso na nossa carteira de fundos que não tinham atrás. Portanto, na reabilitação estamos mais ativos agora e pensamos estar mais, mas temos mais imobiliário habitacional para venda do que para arrendamento ainda. E isso significa que estão a ser prejudicados pela crise? A sociedade Estamos a falar de uma área muito sensível. Os nossos investidores têm sofrido. A sociedade gestora age em nome e por conta dos investidores, portanto o prejuízo também, da mesma maneira que os benefícios são para os investidores, também tem que se reconhecer que o prejuízo é essencialmente para os investidores. Mas sim, qualquer fundo de promoção tem sofrido asperamente com a escassez de crédito no mercado. Olhando para o futuro, a reabilitação é uma boa aposta? Em termos de capitais investidos, é certamente. Em Portugal nós tivemos, nesta questão do imobiliário residencial, tivemos aqui 30 anos de forma explícita ou implícita, mas tivemos aqui grande incentivo à aquisição de casa própria, de diversas maneiras. O regime legal foi um regime legal que foi sendo alterado no século XX no sentido de viabilizar a aquisição de frações, com a propriedade horizontal e tudo isso. Depois do 25 de Abril, o crédito popularizou-se e foi, aliás, bonificado. Isso criou uma situação de, pode-se dizer, sobreconstrução.
E isso é possível numa altura de abundância de capitais na economia. Mas agora? Não, isso não faz muito sentido, porque é preciso ver que os centros de cidade, que estão desertos, já têm infraestruturas, enfim, têm as redes de transportes, têm os hospitais próximos, as escolas e isso tudo. Este modelo, de forma talvez inconsciente, levou à duplicação, triplicação, quadruplicação de estruturas, à medida que se ia construindo, depois as infraestruturas têm que ir atrás da construção. E apostar na renovação dos centros históricos é uma prioridade para a Fundbox? Na medida em que o enquadramento mudou e na medida em que isto cria boas oportunidades de investimento, sim. A Fundbox tem que propor aos seus investidores oportunidades de investimento que estejam enquadradas com a conjuntura. E acha que isso é positivo para o país e para os investidores, apostar na reabilitação dos centros históricos da cidade? Há aí boas oportunidades? Há certamente. Há certamente e depois nós temos que ver também que na reabilitação dos centros de cidades há um conjunto de investidores que não são investidores para outro tipo de coisas. Enfim, os municípios, as sociedades de reabilitação urbana são investidores que potencialmente podem estar muito ativos neste tipo de investimento e que não são investidores para comprar centros comerciais ou outras coisas. Não é? É uma situação virtuosa onde há boas oportunidades de investimento e é possível transformar alguns detentores de património passivos em investidores. Gostava de lhe perguntar ainda sobre o mercado habitacional. Creio que a Fundbox conseguiu um acordo com o Banco Santander para financiar a 100% quem comprar casa no empreendimento Alto do Olival. Isto é possível? Este tipo de acordos ainda é possível com os bancos nesta conjuntura económica? Bom, com o Banco Santander é possível de maneira clara e objetiva. Tentaram com outros? Sim, estamos disponíveis. Estamos disponíveis, ainda que se deva dizer em bom da verdade que a proposta partiu do próprio Banco Financiador. Este é um caso, aliás, paradigmático da vossa notícia de primeira página. O Santander está a financiar a construção do nosso projeto e, inteligentemente do nosso ponto de vista, disponibilizou-se para financiar também os nossos clientes. Isso é bom para nós porque escoamos o produto, leia-se o nosso investidor é um promotor, pretende rodar, não pretende ficar com os apartamentos em carteira após arrendar, nem tem balanço para isso. É bom para o banco porque continua a ter o serviço da dívida e atomiza o risco, portanto, inicialmente empresta-nos a nós, na medida em que vamos vendendo os apartamentos, vai emprestando a um conjunto de gente simpática, dividindo o risco, o que é simpático, e também é bom para os nossos clientes finais que compram a casa que querem. Portanto, Quem são os vossos clientes? No Alto do Olival é um produto dirigido a um segmento médio-alto. Onde a crise não bate tanto à porta? Vá ver, como é normal, quanto mais alto o segmento, menos a crise bate. Há mais almofada. Não é? E é para aí que se vão direcionar agora? Não nos parece uma oportunidade de investimento relevante hoje em dia construir para vender imobiliário de gama baixa. Isso não nos parece de todo boa ideia. É um mercado que depende completamente do crédito. O crédito está rarefeito. De facto, se tivermos investidores que queiram fazer isso, não deixaremos de os assistir, mas não recomendamos. Muito obrigada pela sua presença aqui, Rui Alpalhão. Foi um gosto recebê-lo no Primeira Hora. Obrigado. Foi Rui Alpalhão, da Fundbox, foi o empreendedor convidado de hoje.